Introdução. Existe uma procura massiva e crescente por aplicativos que organizam o futebol amador. O Brasil, sendo o país do futebol, possui um mercado de aproximadamente 30 milhões de participantes ocasionais e cerca de 5 mil complexos esportivos voltados para o futebol amador, segundo Simões 2023. Segundo Souza 2023, o que antes era resolvido em grupos de WhatsApp, muitas vezes caóticos, hoje é dominado por Sportex, que profissionalizaram a experiência do peladeiro e ou jogador amador. O futebol é uma das práticas esportivas mais populares do Brasil, sendo comum a realização de partidas amadoras entre amigos e comunidades. Entretanto, a organização desses jogos muitas vezes ocorre de forma informal, utilizando grupos de mensagem ou redes sociais, o que pode gerar dificuldades na confirmação de presença, definição de horários e controle do número de jogadores, segundo Eugênio 2024. Diante desse cenário, este trabalho propõe desenvolvimento de um aplicativo por meio de plataforma web para conectar pessoas, visando facilitar o encontro e a realização de jogos entre usuários que não possuem grupos previamente definidos para partidas de futebol amador. O sistema permitirá que usuários criem grupos, convidem jogadores e confirmem a presença de forma simples e rápida, promovendo maior eficiência na organização das partidas. Essa forma de marcar jogos é uma inovação e, no contexto de facilidades, pode agregar mais comodidade e segurança ao suposto atleta, podendo assim marcar um jogo por idade ou mais competitivo, conforme a característica de cada jogador. O foco principal é oferecer uma experiência de usabilidade gratificante ao usuário quando estiver navegando na plataforma. Além de funcionalidade técnica, a proposta busca preencher uma lacuna de integração social, permitindo que indivíduos solitários ou novos em determinadas regiões encontrem grupos compatíveis com seu perfil técnico e comportamental. Tal personalização é fundamental, pois a democratização do acesso à prática esportiva depende de ferramentas que reduzam as barreiras de entrada, como a falta de contatos prévios ou o receio de níveis de competitividade desproporcionais. Sob a ótica do desenvolvimento, a implementação de interfaces intuitivas e fluxo de navegação simplificado visa não apenas atrair, mas fidelizar o usuário que busca agilidade em seu cotidiano. Dessa forma, o projeto justifica-se pela convergência entre a paixão nacional pelo futebol e a necessidade premente de soluções tecnológicas que otimizem o tempo e garantam a integridade organizacional dos eventos esportivos amadores no país, segundo Simões 2023. Nesse trabalho, desenvolvemos a plataforma web Resenha Futebol, criada para auxiliar na organização de partidas de futebol amador. A metodologia utilizada foi uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa e quantitativa e caráter descritivo. O objetivo foi criar e validar uma solução tecnológica capaz de resolver problemas comuns enfrentados por jogadores e organizadores, como dificuldades na formação de equipes, controle de participantes e comunicação entre envolvidos. Para fundamentar o projeto, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre gestão esportiva, experiência de usuário, desenvolvimento de sistema web e metodologia de inovação. Esse estudo serviu como base para definir os requisitos e as funcionalidades da plataforma. O desenvolvimento foi guiado pelos princípios de aprendizagem baseados em problemas e projetos, conhecida como ABPP, e pelo design centralizado no ser humano, ou AHCD. Essas abordagens garantem que a solução fosse construída com foco nas necessidades reais dos usuários. O processo foi dividido em 3 etapas. A primeira foi a análise do problema, realizada por meio de observações e reuniões com representantes do time família do Morro Marengo. Em seguida, ocorreu o desenvolvimento da solução com implementação de funcionalidades como cadastro de jogadores, gerenciamentos de partidas, confirmação de presença e comunicação entre participantes. Por fim, realizamos a validação da plataforma por meio de teste com usuários do público-alvo. Como referencial teórico, estudamos conceitos relacionados às aplicações web, plataformas digitais, redes sociais e sistemas de recomendações. Também analisamos o contexto do futebol amador brasileiro, que possui grande importância social,
e cultural, mas ainda apresenta desafios organizacionais que podem ser reduzidos com o uso de tecnologia. Dessa forma, o projeto busca unir conhecimento acadêmico e desenvolvimento tecnológico para oferecer uma solução prática e eficiente para a comunidade de futebol amador. Olá, meu nome é Edenilson. Nesta etapa do trabalho, apresentamos os objetivos e a justificativa da plataforma web desenvolvida para a organização de jogos de futebol amador. O objetivo geral do projeto é criar um sistema capaz de conectar pessoas que desejam participar de partidas, facilitando encontros entre jogadores e agendamento dos jogos e a reserva de quadros, substituindo métodos manuais por uma solução digital mais eficiente e prática. Entre os objetivos específicos, destaca-se a facilitação da logística, permitindo a criação de times, a confirmação de presença, definição de horários e melhor comunicação entre os participantes. O sistema também envia notificações automáticas, reduz atrasos e melhora o planejamento das partidas. Outro ponto importante é o gerenciamento de jogadores, que possibilita o cadastro de informações como posição em campo, nível de habilidade e disponibilidade. A plataforma ainda contribui para formar equipes mais equilibradas, registrar presença, organizar escalações e melhorar a interação entre os participantes, promovendo mais transparência e reduzindo conflitos. Além disso, a gestão de desempenho permite coletar estatísticas dos jogadores, como gols, assistência e participação nas partidas. Esses dados geram históricos, rankings e relatórios que ajudam no acompanhamento da evolução dos atletas e incentivam uma competitividade saudável. Por fim, a justificativa do projeto está na necessidade de melhorar a comunicação e a organização dos jogos amadores, oferecendo uma plataforma prática, segura e acessível, capaz de tornar toda a experiência mais rápida, eficiente e integrada para os usuários. Obrigado. Plataformas digitais e redes sociais são fundamentais para conectar pessoas com interesses comuns e organizar atividades coletivas em tempo real. No futebol amador, ela substitui comunicação informal, como grupos de mensagem, grupo de WhatsApp, unindo jogadores e fortalecendo a comunidade esportiva. Sistemas de recomendação e matchmaking. Elas visam sugerir conteúdos e conexões com base no perfil do usuário para aumentar o engajamento. No esporte amador, algoritmos e análise de dados são usados para equilibrar equipes por nível de habilidade, o matchmaking, garantindo partidas mais competitivas e satisfatórias. Tecnologias aplicadas ao esporte amador. O avanço das tecnologias da informação tem impactado significativamente o setor esportivo, incluindo o esporte amador. A digitalização de processos permite maior organização, controle e acesso a atividades esportivas, promovendo a inclusão e a participação de um público mais amplo. No entanto, no contexto do futebol amador, observa-se que a organização de partidas ainda ocorre em grande parte de forma informal, utilizando ferramentas genéricas de comunicação. Essa prática pode gerar dificuldades relacionadas com formação de presença, formação de equipe e gestão de horários. Análise de aplicativos relacionados ao futebol amador. O crescimento das plataformas digitais voltadas ao esporte tem proporcionado novas formas de organização, gerenciamento e interação entre atletas, equipes e organizadores de campeonato. Nesse contexto, a análise de aplicações já consolidadas no mercado contribui para identificar funcionalidades relevantes, limitações existentes e oportunidades de melhoria para desenvolvimento de novos sistemas voltados ao futebol amador. O aplicativo E-Atleta é voltado exclusivamente para o mundo dos esportes, permitindo que os atletas criem perfis, publiquem estatísticas, organizem campeonatos e acompanhem seus desempenhos. Nos seus pontos positivos, são o histórico esportivo dos usuários, que armazena dados detalhados, promove a interação e utiliza recursos inspirados em jogos eletrônicos, como a avaliação de habilidade individual. Já seus pontos negativos pode ser a interface, que possui muitas funcionalidades, o que pode tornar a experiência complexa para novos usuários. Além disso, o sucesso e atualização dos dados depende do engajamento contínuo da comunidade. O aplicativo Copa Fácil é um dos aplicativos mais populares, com mais de 5 milhões de downloads só na Play Store. Ele é especializado em gerenciar campeonatos, torneios e tabelas automáticas e rankings, para várias modalidades. Suas desvantagens são a complexidade de navegação para quem quer apenas jogos informais e o fato das funções serem pagas. O aplicativo Chega Mais é focado na simplicidade para organizar partidas e integrar jogadores de futebol amador. O ponto forte é a facilidade de comunicação, mas peca pela falta de recursos avançados, como estatísticas detalhadas e rankings. Já o iFoot é uma plataforma voltada para profissionalizar gestão de campeonatos estruturados de futebol amador, oferecendo automação de tabelas e painéis para capitães. Como limitação, é complexo demais para quem deseja apenas organizar partidas rápidas entre amigos. Agora, o aplicativo Apito centraliza a reserva de quadras e ajuda a encontrar partidas próximas ao usuário. A principal limitação é que sua eficiência depende diretamente do número de usuários ativos e de estabelecimentos cadastrados na região. Análise comparativa das plataformas. Os aplicativos analisados possuem objetivos diferentes. Alguns focam na gestão de campeonatos, enquanto outros priorizam partidas rápidas, interações sociais ou reserva das quadras e ambientes para os jogos. A análise permitiu identificar funcionalidades importantes para o sistema proposto, como cadastro de jogadores e equipe, organização de partidas, estatísticas esportivas, comunicação entre os usuários, jogadores e capitães, reserva de quadras e locais para os jogos,
interface simples e responsiva. Também identificamos algumas limitações das plataformas atuais, como interfaces complexas, pouca personalização, falta de inclusão para iniciantes e público feminino, dependência de aplicativos instalados. Diante disso, a gente refletiu para montar o nosso trabalho e aí entendemos que nosso projeto propõe uma plataforma web simples, acessível e responsiva, que funcione diretamente no navegador, sem necessidade de instalação de aplicativo ou download do app. O objetivo é facilitar o agendamento de partidas e melhorar a experiência dos usuários de forma prática e intuitiva. Na etapa de desenvolvimento da aplicação, foi criada a plataforma web voltada para conectar jogadores e facilitar a organização de partidas de um futebol amador. O principal objetivo do sistema é com certeza que a gente possa substituir uma organização informal, feita por muitas vezes em grupos de mensagens, WhatsApp, por uma solução mais robusta, mais prática, mais rápida, mais inteligente e com certeza online, né, por meio da conectividade que a internet aí nos gera. Para isso nós usamos algumas tecnologias para desenvolver essa plataforma. A princípio foram 3 no desenvolvimento, que foi o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML ele foi utilizado para estruturar o conteúdo da aplicação. Já o CSS, para criar uma interface moderna, responsiva, intuitiva da aplicação, e o JavaScript para adicionar essa interatividade e deixar o sistema muito dinâmico. Toda aplicação ela funciona em uma arquitetura front-end integrada, ou seja, nós unimos essas três tecnologias para gerar uma arquitetura ali com carregamento rápido, uma navegação fluida, sem necessidade de ficar recarregando páginas. Então essa foi a ideia de justamente integrar um único front-end. Quando a gente diz ali do funcionamento da plataforma, a gente pensou muito na experiência do usuário. Ao acessar ali o sistema, o jogador, o usuário, ele visualiza um painel principal com informações relevantes sobre as partidas disponíveis. Ele consegue ver a movimentação da comunidade, recomendações baseadas no perfil do usuário, porque o objetivo nosso é tornar a organização dos jogos muito mais simples, centralizada numa única aplicação e, acima de tudo, eficiente, conectando com as tecnologias utilizadas, sem necessidade de ficar recarregando páginas, processamento, loading, consumindo muitos dados. Então a ideia justamente é centralizar de forma eficiente. O primeiro contato com a plataforma, o usuário encontra ali um painel bem moderno, um painel intuitivo, onde ele consegue ver informações, onde o sistema exibe informações do perfil do jogador, como cidade, posições favoritas, o nível técnico do usuário, e através disso permite até recomendar partidas mais compatíveis com aquele usuário, com aquele perfil. Além disso, também nós temos ali indicadores em tempo real, que mostram as quantidades de jogos ativos, a movimentação de outros usuários e cria ali uma experiência bem dinâmica e interativa da conectividade da rede, permitindo ali realmente uma interação entre os usuários. E o grande ápice nosso seria sim o filtro inteligente, que acho que é a principal funcionalidade da plataforma, que em vez de ter que procurar manualmente entre várias partidas, o usuário ele consegue filtrar os jogos ali por cidade, horário, tipo de quadra, posição faltante numa partida ou posição desejada por parte dele, como atacante, goleiro, enfim. E aí esses filtros são selecionados e uma lista de partidas é atualizada automaticamente, também ali integrada com as tecnologias utilizadas, sem ter que recarregar muitas páginas. E ali exibe apenas os jogos mais compatíveis com a experiência daquele usuário, a partir dos filtros que ele optou por filtrar as disponibilidades das partidas. E isso torna a busca do usuário muito rápida, muito personalizada, muito eficiente. Então, dessa forma, a plataforma que nós fizemos busca modernizar e facilitar toda a experiência e toda a organização de um futebol amador, trazendo o benefício da tecnologia em prol dessa comunidade, destes usuários. Nesta etapa do projeto, desenvolvemos a arquitetura da plataforma Resenha Futebol. O objetivo foi centralizar informações sobre jogos, jogadores e vagas disponíveis, reduzindo dificuldades comuns encontradas em grupos informais de comunicação. Inicialmente, o protótipo utilizava dados simulados, armazenados diretamente no front-end. Porém, visando uma estrutura mais próxima de uma aplicação real, evoluímos a arquitetura para um modelo baseado em banco de dados relacional, PostgreSQL. Essa mudança permitiu organizar melhor as informações, garantir maior integridade dos dados e preparar a plataforma para futuras expansões. Foi criado também o indicador de compatibilidade, que calcula uma porcentagem de afinidade entre o perfil do jogador e a partida disponível. Esses recursos de ranking e balanceamento automático de equipes ajudam a criar partidas mais justas e competitivas. O sistema considera fatores como cidade, posição em campo e nível técnico, ajudando a formar jogos mais equilibrados e adequados para cada participante. Ao encontrar uma partida, o usuário pode visualizar os detalhes completos, favoritar o evento ou realizar a sua inscrição. A plataforma também permite que organizadores publiquem novos jogos, por meio de um formulário simples. Assim, novas partidas ficam disponíveis instantaneamente para jogadores da região.
Pensando na inclusão e expansão do projeto, o sistema oferece suporte a múltiplos idiomas, permitindo a troca instantânea entre português, inglês e espanhol, sem interromper a navegação. Em uma análise geral, chega-se à conclusão que a comunicação se torna fluida e centralizada, mantendo tudo dentro do mesmo ecossistema. Por que isso funciona? Porque há um engajamento entre os jogadores, aumentando a retenção. Há também a redução da carga administrativa e a profissionalização dos eventos, onde um simples rachão se torna uma experiência técnica e organizada. O presente trabalho cumpriu satisfatoriamente o seu objetivo geral ao propor, desenvolver e validar o protótipo funcional da plataforma Resenha Futebol, diante da problemática identificada na organização informal de partidas de futebol amador no cenário brasileiro. O artefato tecnológico desenvolvido provou ser uma alternativa viável, robusta e capaz de centralizar e automatizar processos que antes geravam atritos logísticos, burocráticos e falhas de comunicação. Por meio da aplicação do design centrado no ser humano, HCD, as principais dores dos usuários foram mapeadas e mitigadas no desenvolvimento da interface. A implementação de uma arquitetura baseada em Single Page Application, monolítica e autocontida garantiu que o sistema operasse com máxima agilidade cliente-servidor, registrando tempos de resposta de filtragem inferiores a 1 milésimo de segundo. Além disso, os recursos implementados em JavaScript ES6, tais como o cálculo heurístico do match square e o gerenciamento reativo do fluxo de lista de espera, demonstram como a lógica de programação pode ser utilizada para elevar a experiência do usuário, balancear tecnicamente as partidas e garantir a ocupação eficiente das quadras parceiras. Sob a perspectiva da engenharia da computação e do escopo pedagógico da Univespa, baseado na aprendizagem baseada em problemas e projetos, ABPP, a execução desse projeto viabilizou a convergência prática de conceitos fundamentais da ciência de software, incluindo semântica digital, HTML5, responsividade arquitetural de layout, tratamento assíncrono de eventos, internacionalização dinâmica e persistência de dados voláteis local via local storage. Apesar dos resultados positivos obtidos nos testes de usabilidade, reconhece as limitações atuais do protótipo, o qual opera essencialmente na camada de front-end. A ausência de um banco de dados relacional ou não relacional centralizado em nuvem e de uma API de back-end restringe a sincronização de dados entre múltiplos dispositivos distintos, de forma concorrente em tempo real. Como recomendação para trabalhos futuros, a evolução contínua da plataforma sugere-se as seguintes frentes de pesquisa e desenvolvimento: arquitetura baseada em microserviços, módulo de geolocalização avançada, gateway de pagamentos integrado, aprimoramento do algoritmo de recomendação. Em suma, a plataforma Resenha Futebol consolida-se não apenas como um exercício acadêmico de engenharia aplicado, mas como um modelo de negócio escalável e de utilidade social, capaz de democratizar o acesso ao esporte amador e fomentar a integração comunitária por meio da tecnologia digital.